Neste vídeo vamos resolver o exercício 8 do capítulo 7 do livro Vetores e Geometria Analítica de Paulo Winterli. O exercício 8 trata de distância entre ponto e reta. Então vamos a ele. Então ele diz o seguinte: achar a distância do ponto P à reta R, sendo o ponto P ponto 1, 2, 3, de coordenadas 1, 2, 3, e a reta R é a reta correspondente ao eixo OX. Então, para determinar a distância desse ponto a essa reta, usaremos a fórmula que dá a distância de um ponto a uma reta, e a fórmula é a seguinte: é o módulo de V, que é o vetor diretor da reta R, vetorial, um vetor AP. Esse vetor AP é um vetor que tem origem num ponto A, que é um ponto qualquer da reta R, e extremidade no ponto P, que é o ponto que tem coordenadas 1, 2, 3, ao qual a gente está calculando a distância até a reta R. E no denominador, o módulo desse vetor diretor, vetor V. Bom, primeiro aqui, como a reta é o eixo OX, então o vetor V, nós poderemos usar um vetor que dá a direção dessa reta como o vetor da base canônica, ou seja, o vetor I. Então, o vetor I tem componentes 1, 0 e 0. Só para a gente visualizar aqui, digamos que a gente tenha aqui o sistema cartesiano com os eixos x, y e z. A reta que a gente quer é a reta x. Então, esse vetor que dá a direção dessa reta é o vetor I. Se fosse em relação ao eixo y, seria o j. Em relação ao eixo z, o vetor seria o vetor k. Vou colocar aqui. Bom, então já temos o vetor. Um ponto dessa reta, um ponto qualquer dessa reta, que é o ponto A, então pode ser, esse ponto A, pode ser o ponto 1, 0, 0. Como o ponto ele tem que pertencer ao eixo OX, então necessariamente a ordenada, ou seja, o y desse ponto tem que ser 0 e a cota, o z desse ponto, tem que ser 0. Então nós temos ali o ponto A, o vetor V. Vamos determinar aqui o vetor AP. Então o vetor AP, que é definido por esses dois pontos, a gente determina ele fazendo P menos A. Então a gente pega as coordenadas do ponto P menos as coordenadas do ponto A e encontra as componentes do vetor AP. Então fica 1 menos 1. Depois 2 menos 0. E 3 menos 0. Então esse vetor AP, ele tem as componentes 0, 2 e 3. Faremos agora o produto vetorial entre o vetor V e o vetor AP, ou seja, V vetorial AP. V vetorial AP. Eu estou resolvendo aqui essa parte da fórmula, porque aí depois eu só substituo ali e faço a divisão. Então agora V vetorial AP.
E aí depois eu calculo o módulo desse produto vetorial. Então, usando aqui o dispositivo prático para determinar o produto vetorial, escrevo o vetor V, que é 1, os componentes, né? 1, 0, 0. O vetor AP, 0, 2, 3. Repito aqui as duas primeiras colunas. E aí, a partir da segunda coluna, eu vou determinando aqui, fazendo um determinante dessa matriz 2×2. 0 vezes 3 é 0, menos 0 vezes 2, 0 também. Então, aqui a primeira componente desse vetor é 0. Agora, 0 vezes 0 vai dar 0 também, menos 1 multiplicado por 3, que é 3. Então, aqui fica menos 3. E 1 multiplicado por 2 é 2, menos 0 vezes 0, 0. Aqui, 2. Então, esse vetor, que é resultado do produto vetorial entre V e AP, ele tem essas componentes. Então, aqui, V vetorial AP. Vamos fazer agora o módulo desse vetor. Módulo de V vetorial AP é igual a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais o menos 3 ao quadrado e mais o 2 ao quadrado. Então, aqui fica a raiz quadrada de 0 mais 9 mais 4. Raiz quadrada de 13. E, finalmente, olhando ali para a fórmula, a gente vai determinar o módulo do vetor V. Então, vamos fazer aqui embaixo. O módulo de V é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Como a gente usou como vetor V o vetor I, e I é um vetor unitário, claro que o módulo dele vai dar 1. Raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é 1. Então, agora a gente coloca lá na fórmula. Então, distância de P a R é igual. Só vou repetir aqui. Né? Aqui é o V, módulo de V vetorial AP, a gente já calculou. E no denominador, módulo de V, também a gente já calculou que é 1. Então, no numerador fica a raiz de 13 sobre 1. Então, essa distância é a raiz quadrada de 13.